Eu acabei de comprar 25 empresas com apenas R$ 100. Quê? Você não acredita? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. A gente tem trazido aqui muitos gestores, muito conteúdo educacional para vocês, gestores falando sobre o mercado, posicionamentos e também sobre o futuro e algumas assimetrias na Bolsa de Valores e também em estratégia. A missão da Carteira Z é te proporcionar mais liberdade para você focar na sua atividade principal, talvez delegando parte do seu capital a boas gestões, as melhores do país aí para gerir, né, gestões com experiência, expertise no Brasil, no exterior. Então a gente tenta trazer um pouco dessa métrica para vocês, trazendo essas gestões aqui para serem entrevistadas no canal e nos nossos relatórios também, montando carteiras para cada perfil de investidor, do mais conservador ao mais arrojado. A gente tem conseguido ajudar milhares de pessoas, ficamos muito felizes com isso. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só ir no link da descrição aqui. A gente quer mostrar aqui nesse vídeo que com valores extremamente baixos, a partir de R$ 100, você pode sim investir em diversas empresas e o instrumento utilizado para isso pode ser um fundo de investimento. Antes de tudo, eu queria pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Já somos mais de 2 milhões de pessoas na Bolsa de Valores. A gente precisa disseminar a informação para que mais pessoas tenham acesso. Então, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com a sua família, com a sua tia, com a sua avó do interior, com todo mundo, que a gente precisa realmente criar uma geração forte investidora e a gente conta com você para isso também. Então, gente, eu estou falando aqui para vocês de um fundo chamado SulAmérica Total Impacto FIA, tá? Esse FIA quer dizer Fundo de Investimento em Ações. O gestor é a própria SulAmérica Investimentos. Lembrando aqui que nesse vídeo a gente não tem nenhum patrocínio de nenhuma gestora, tá? Nem corretora, então não é nenhuma propaganda. A gente só quer realmente falar para vocês que com valores baixos a gente pode se expor à renda variável, e esse instrumento aqui desse fundo, que tem um inicial bem baixo, a gente vai mostrar as métricas deles para vocês, porque muita gente acha que fundos de investimento são todos horríveis. Realmente a maioria é, como em tudo, como as ações da Bolsa, a maioria também não produz lucros crescentes e consistentes. Então a gente vai mostrar aqui como funciona esse fundo, beleza? A gente consegue ver a classe dele, que é um fundo de ações, o início, que é janeiro de 2017. Para analisar um fundo, a gente gosta até de um histórico maior que esse, tá? A gente consegue ver o patrimônio atual dele também, que é de apenas 15 milhões, aqui arredondando, patrimônio dos últimos 12 meses, 13,10 bilhões. Se a gente for parar para olhar o resultado desse fundo, nesses 3 anos e meio de existência, comparando com o Ibovespa, muita gente acha que nenhum fundo bate o Ibovespa, mercado é eficiente, enfim. A gente consegue analisar aqui que o fundo, nesse tempo, rendeu aqui quase o dobro do Ibovespa, né? O Ibovespa rendeu 48,64, o fundo 86,80, realmente uma rentabilidade altamente favorável, o que não quer dizer que vai se repetir nos próximos anos. Para isso, na Carteira Z, a gente faz análises mais pormenorizadas, mais detalhadas. Beleza, pessoal? Então, a gente vê aqui, pessoal, algumas das empresas que o fundo investe. Por exemplo, temos aqui 6% em VEG, a maior posição dele é 6%. Então, é um fundo bem diversificado mesmo. A gente consegue ver outros fundos que têm até 20% de posição em determinada empresa. Não quer dizer que é certo ou errado, é só a estratégia do fundo, tá? A segunda posição é Lojas Americanas, 5,4%. Tiet 11 aqui, 4,9%, né, elétrica. Temos a TIM também, 4,8%. Copel, B2W, Elet 3, Light, MRV, Fleury. Então, temos várias empresas aqui no fundo, Eger, Lojas Renner, Banco do Brasil. Temos aproximadamente 25 empresas que esse fundo tem capital nelas, tá? A gente consegue ver aqui nessa parte a rentabilidade do fundo, comparando com o Ibovespa, comprovando aqui acima, né, que ele rendeu quase o dobro do índice. Se a gente for colocar aqui embaixo, a gente tem a estatística do fundo. O fundo, inclusive, tem volatilidade menor do que o próprio índice Ibovespa, né? A volatilidade dele aqui está de 39,06, muito por causa desse período de coronavírus que elevou essa volatilidade, mas ainda assim é bem menor do que a do Ibov.
a gente consegue ver também a aplicação inicial que eu falei no início desse vídeo de apenas R$100. Você está investindo em praticamente 25 empresas com esse valor. Mínimo de aplicação aqui é de R$100, de resgate também, o saldo mínimo também é com esse valor. A cota de aplicação dele é D+1, resgate também D+1. A gente vê uma liquidez muito alta desse fundo e a taxa de administração, geralmente, dos fundos de ações é de 2%, com 20% de performance. O fundo não tem taxa de performance, tá? A gente pode fazer até outro vídeo falando sobre taxa de performance, se vocês quiserem, só coloca aqui embaixo para a gente saber que esse conteúdo pode fazer sentido, se vocês quiserem entender melhor os tipos de taxas dentro dos fundos. E a taxa de administração, como eu falei, é menor do que nos fundos que a gente costuma ver por aí, tá? Aqui embaixo a gente vê a carteira net dele. A VEG aqui a gente vê que tem 828 mil. E aqui tem evolução também. Ela chegou em fevereiro a 828 mil. Em setembro veio com 525. Então o fundo veio aumentando exposição na ação. Lojas Americanas entrou na empresa em novembro de 2019. A SGT também. A gente consegue ver essas participações em cada empresa do fundo. Aqui embaixo tem o patrimônio e a captação. O fundo captou 6,9 milhões e de patrimônio tem 15 milhões. Então, gerou aí excesso de retorno nesse tempo que ele existe. E de cotistas, ele começou lá em 2017 com apenas um cotista e agora já tem 637. E para terminar essa breve análise do fundo, tá? A gente tem os drawdowns do fundo, né? Que considera os períodos de perdas somente. Então, a gente vê alguns picos acima de 20%, somente esse de março agora, chegou a cair 37,95%, a Bolsa caiu bastante nesse período também, coincidindo com o período de volatilidade também nesse período de março. E aqui são as corretoras em que ele é oferecido. Então, é interessante a gente saber, pessoal, vou voltar para a tela inicial, é interessante a gente saber que com valores baixos a gente consegue investir em fundos de investimento. E a ideia aqui não é fazer propaganda, como eu falei, para o Sul América Total Impacto, mas sim dizer para você que não precisa você ficar esperando acumular um montante, não precisa a sua família, o pessoal tem que ter muito dinheiro para investir. Então, a gente quer passar essa métrica, quer passar essa visão, até para vocês compartilharem com as pessoas. A gente precisa avaliar, analisar bons fundos para fazer parte do portfólio, e isso é a nossa missão na Carteira Z. Inclusive, pessoal, esse é um fundo que doa toda a taxa de administração dele, tá? Ele é um fundo classificado como impacto social e a carteira do fundo segue critérios aí de qualidade, rentabilidade, crescimento e segurança e tem compromisso com questões ambientais, sociais e de governança corporativa, que é ESG, né? ASG. E o que é importante até nesse período de pandemia, de solidariedade, para passar aqui para vocês, é que esse fundo doa 100% da taxa de administração dele para uma ONG chamada Vagalume. Essa ONG ajuda crianças em comunidades rurais na Amazônia. E com isso, gente, mais de 80 bibliotecas comunitárias são mantidas aí em 22 municípios da Amazônia. Então, investindo em um fundo que se compromete nesse sentido, a gente também está doando, né? Está ajudando o próximo. A gente acha isso muito importante. Talvez não por esse fundo, se você não gostar. Enfim, há outros fundos que se comprometem também com essas questões. É importante a gente estudar, entender, e você vê também que a rentabilidade não deixa a desejar. Claro que o futuro a gente não sabe, por isso que a gente tem que ter métricas para avaliar uma boa gestão. A gente vai deixar o prospecto aqui do projeto até da ONG Vagalume, que a gente falou para vocês também na descrição desse vídeo, para você conhecer. É um projeto rico, abundante, que ajuda o próximo. Então, se você quiser conhecer, é só clicar no link da descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem compartilhar, né? Pela terceira vez eu estou falando com amigos, com família. Galera, até a próxima. Um abraço.